Eu tenho uma palavra liberada sobre mim. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, irmãs, nós que estamos nesse ministério maravilhoso das células, esse trabalho contínuo em nome do Senhor, de abençoar vidas, de abençoar famílias, nós precisamos realmente nos alimentar, nos abastecer, crescer. O sentimento de pertença ao Senhor, de pertença uns aos outros precisa crescer. E precisamos crescer sempre mais e mais no conhecimento da sabedoria das Escrituras para podermos ser frutuosos, para podermos ser fecundos e para podermos ser excelentes nesse ministério. Nesse mês eu quero compartilhar com você alguns princípios bíblicos a respeito desse nosso trabalho, desse nosso ministério cristão que exercemos por meio do sistema de células, nessa forma de nos organizar, nessa estratégia, nessa estrutura, nesse formato das células. E eu gostaria então de trabalhar com você neste mês o seguinte tema: o trabalho em equipe. Nós precisamos nos compreender como uma equipe. Nós precisamos trabalhar como uma equipe. A Bíblia nos diz em Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 9, o seguinte: 2 homens juntos são mais felizes que um isolado, porque obterão um bom salário de seu trabalho. 2 homens juntos são mais felizes que um isolado, porque obterão um bom salário do seu trabalho. O que é que nós podemos aprender desse princípio? Parece até que no mundo dos negócios, no mundo empresarial, aplicam esses princípios bíblicos com mais perseverança e até excelência do que nós cristãos no nosso serviço evangelizador, no nosso ministério evangelizador. Mas esta palavra foi escrita primeiro para nós. Esta união, esse trabalhar em equipe, esse ministério de equipe, ele é fundamental. Os resultados são superiores, os resultados são maiores, os resultados são melhores. E isso é tão importante que nosso Senhor Jesus Cristo se utilizou exatamente desta forma e ensinou isso aos seus discípulos. Eu gostaria de explorar este entendimento, essa sabedoria com vocês, com os núcleos das células, com você, com a liderança de célula. Eu quero explorar isso com você, refletindo os últimos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que aparecem consignados para nós de uma maneira muito profunda e muito esclarecedora no Evangelho de São João. Você sabe que São João foi mais detalhista no diálogo que nosso Salvador teve com os seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos, na última ceia. Os demais evangelistas nos falam da última ceia, da importância que ela teve, concentra o mistério da Eucaristia, mas não nos falam tanto e declaradamente, detalhadamente, as coisas que Jesus tratou com os 12 naquela noite de uma forma muito particular. Os últimos ensinamentos. Nós precisamos entender que Jesus sabia que aquela era a sua última refeição, sua última lição, seu último momento de lição antes da sua paixão na cruz. Então ele concentrou para aquela noite ensinamentos muito importantes que os discípulos teriam que vivenciar e que teriam que compreender, para que eles pudessem também então compreender o que eles tinham aprendido com o Senhor nos 3 últimos anos de ministério em que eles viveram juntos. Jesus concentrou, portanto, as instruções mais importantes para aquela noite. Esse é o primeiro elemento que precisa ser entendido. E nós lemos isso lá em São João, do capítulo 13 ao capítulo 17. Dessas instruções mais importantes que Jesus deu naquela noite, e que estão aí entre João 13 e 17, nós podemos colher pelo menos 5 lições. Pelo menos 5 lições
nós podemos escolher. Claro que podemos tirar muitas coisas, mas vamos nos concentrar em 5 lições. E essas lições podem ser entendidas como princípios de ação em grupo. Portanto, nós vamos ler essas 5 lições como 5 princípios de ação para o trabalho em grupo. Por quê? Porque 2 trabalhando junto obtêm melhor salário do que se trabalhar sozinho, que é o que nós estamos dizendo. Então eu quero avaliar com você cada um desses 5 princípios e entendermos que nosso Senhor se concentrou neles para dizer aos discípulos: daqui para frente vocês vão ter que fazer. E eu os ensinei a trabalhar em equipe. E ele então concentrou esse ensinamento em 5 pontos que nós vamos ler como 5 princípios. Vamos ao primeiro princípio. O princípio de servir. Este é o primeiro princípio. E nós podemos lê-lo em João 13. Em João 13, versículo 8, nós lemos o seguinte: disse-lhe Pedro: jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não os lavar, não terás parte comigo. Nós sabemos que a última ceia começa com o lava-pés. Jesus mandou que eles fossem para um local que já estava preparado. E quando eles chegaram, a primeira coisa que eles viram do mestre foi a ação de lavar-lhes os pés. Já havia uma bacia lá com água. Jesus tomou de uma toalha e começou a lavar-lhes os pés. E chegando em Pedro, nós vimos esta frase. Pedro disse: não, tu não me lavarás os pés. Nós sabemos muito bem que essa ação de lavar os pés era uma ação dos escravos, dos servos, lavar os pés de quem vinha da estrada. Jesus era o mestre, eles o reconheciam como tal. Nós já sabemos disso tudo. E que eles ficam chocados com aquilo. Mas neste lavar os pés há um princípio muito sério. É o princípio de servir. E por que esse princípio é fundamental e nós precisamos entendê-lo? Nós lemos aqui no Evangelho que Jesus exorta Pedro e diz a ele assim: se eu não os lavar, não terás parte comigo. Essa expressão parte comigo, ou a palavra parte propriamente dita, no original grego é a palavra meros. E essa palavra meros significa, ela tem um significado mais amplo. Então quando dizemos parte, talvez não entendamos muito bem, mas ela significa precisamente dividir ou compartilhar. Meros significa dividir ou compartilhar. Então quando Jesus disse: não terás parte comigo, Jesus estava falando que queria dividir e compartilhar com ele. Ora, isto é precisamente conceito de parceria ou sociedade. Jesus está dizendo: se eu não lavar os seus pés, você não será um sócio meu. Você não terá, eu não poderei compartilhar com você. Nós não formaremos uma equipe, nós não formaremos um time. Então veja bem, no pequeno grupo sabemos exatamente a quem servir. E isto é importante. Por quê? Porque às vezes você vai à igreja e ouve um belo sermão que fala de servir, do serviço cristão. Mas vem a pergunta: quem eu vou servir? Lembre-se lá da parábola do bom samaritano. Quem? Quem é o meu próximo? Quem eu servirei? Às vezes nosso coração se enche de desejo de fazer muitas coisas e até nos metemos em muitas coisas que depois acabamos nos cansando. Mas no pequeno grupo nós sabemos precisamente a quem servir, porque formamos uma sociedade, formamos uma parceria de serviço cristão onde nós poderemos servir uns aos outros. Quando Jesus diz: terás parte comigo, quer dizer, eu vou compartilhar contigo. Nós vamos formar um time. O primeiro princípio para esse time ser vitorioso é o princípio de servirem uns aos outros. Porque o cristianismo é, na sua base, serviço. Mas não é um serviço cristão esparramado, aéreo, ou de muitas ações e muitas atividades. Não. Ele é um serviço focado. E é um serviço que parte do conceito de fraternidade. E fraternidade não é dentro daquela ideia revolucionária francesa, mas a fraternidade, como termo original cristão, ela é uma ideia de
irmandade, de ser fraterno. Inclusive, na língua italiana, fratello, que está muito mais próximo disso, se traduz pela palavra irmão. Então, esta irmandade que Jesus havia cultivado entre eles e que nós sabemos que devemos cultivar entre nós enquanto batizados. Só que no pequeno grupo nós temos irmãos concretos com necessidades concretas. Mas para exercermos este serviço contínuo, nós precisamos localizar nesse pequeno grupo a nossa pequena comunidade de serviço, a nossa parceria de serviço uns aos outros. É claro que esse serviço vai extrapolar o grupo e vai transbordar, mas vai transbordar, e deve transbordar no testemunho do servir uns aos outros. Então, o primeiro princípio ensinado por Jesus é que devemos formar uma equipe de serviço, mas não uma equipe de serviço para sair trabalhando pintando as guias das calçadas. Uma equipe de serviço de fraterno amor, servir uns aos outros. Este é o primeiro princípio para formarmos uma bela equipe de trabalho. O segundo princípio é dizer palavras de incentivo. Veja, vou te explicar por que isso. Em João 13, Jesus já vai seguir a partir dali, falando da sua paixão. E isso, de uma certa maneira, criou nos discípulos uma sensação um pouco depressiva. Os deixou tristes, os deixou abatidos. Porque Jesus falava da sua separação, Jesus falava da sua morte, Jesus dizia, e eles perceberam, aquela noite era diferente, seus corações estavam tristes. Muitas vezes, pelo princípio de servir, nós nos detemos nos problemas, nos sofrimentos, e aí nós corremos o risco de nos tornar um grupo triste, de pessoas problemáticas, que vivem umas cuidando dos problemas dos outros. É muito importante para formarmos uma equipe de trabalho, para formarmos uma equipe vitoriosa, para que nossa célula seja uma equipe vitoriosa, que nós saibamos não só servir, mas exercer o segundo princípio, dizer palavras de incentivo, estímulo mútuo, edificação mútua. E veja, em João 14, nós vamos perceber nosso Senhor mudando o tom. Nós vamos perceber Jesus mudando o seu discurso, não mudando o conteúdo, mas mudando a entonação e dando aos discípulos palavras de incentivo, de estímulo. Começo com você em João 14, no versículo 2, quando Jesus manda os discípulos pensarem na morada celestial. O que nós lemos em João 14, 2? Na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Pronto, Jesus levanta o ânimo deles e diz, ei, mas esperem, esse sofrimento, esta paixão que eu vou passar, eu vou preparar uma morada para vocês, tem muita morada, mansões celestiais. Jesus levanta os olhos deles e faz eles olharem para a vitória grandiosa. Num pequeno grupo, nós podemos levantar os olhos dos nossos irmãos, não só para a vitória final lá no paraíso, mas para que os irmãos percebam que nós estamos sendo destinados à vitória. Não é simplesmente o serviço, não é simplesmente o sofrimento, não. Há vitórias para nós. E nós devemos motivar uns aos outros com isso. Lemos também, ainda em João 14, versículo 13 e 14, o que nós lemos lá. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vou-lo farei. João 14, de 13 a 14. Deus atenderá às petições. Jesus dá essa informação a eles, diz, veja só, vocês estão recebendo poder na petição de vocês. O que vocês pedirem, o que vocês orarem, o Pai vos dará. Então, é muito importante percebermos que no pequeno grupo nós podemos exercer poder sobrenatural uns sobre os outros. E aqui entra muito bem o exercício de dons espirituais, de uma oração fervorosa, de um orar uns pelos outros,
de dizer para o irmão: escute, o nosso Deus está entre nós e maravilhas vão acontecer entre nós, porque Jesus é maravilhoso. Então veja, Jesus dá a eles uma segunda e fortíssima palavra de incentivo: o que vocês pedirem, vocês poderão receber. E a terceira grande palavra de incentivo, coroa tudo, nós podemos ver em João 14, 26. O que é que nosso Senhor disse em João 14, 26? Jesus disse exatamente o seguinte: mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Jesus fala da vinda do Espírito Santo. Que palavra de incentivo! Dizer: vocês não ficaram sozinhos. Não, espera, eu vou para o Pai, mas o Espírito de Deus que habita em mim, Ele habitará com vocês. O Espírito Santo estará convosco. Nós precisamos entender que a nossa célula, ela não é um grupo solitário de pessoas problemáticas que estão tentando se ajudar mutuamente. A célula é um grupo habitado pelo Espírito Santo de Deus. E este é o maior incentivo. Por isso é importante que oremos na célula uns pelos outros, que peçamos a efusão do Espírito Santo. É importante relembrarmos sempre nas nossas edificações, motivações, quando o irmão apresenta uma necessidade, e apresentarmos também que temos o Espírito de Deus, que o Espírito Santo de Deus se manifesta, que o Espírito Santo de Deus está conosco e de que por isso aquele que está conosco é maior do que o mundo, maior do que a tentação, maior do que o sofrimento. Então veja só, Jesus levanta o ânimo dos seus discípulos e mostra para eles que eles não estão sozinhos e que eles não estão ali somente para enfrentar uma situação e servir, mas que eles são vitoriosos. Dizer palavras de incentivo fazem da célula uma equipe de serviço vitoriosa. Tem mais 3 princípios que eu quero falar com você, mas a gente fala daqui a pouco. Então, irmãos, como você já está avaliando aí sua célula? Sua célula está sendo essa equipe de serviço motivada? Ou sua célula é uma equipe só de serviço? Ou só de motivação? Somos essa equipe de trabalho arraigada, forte? Já vimos 2 princípios. Eu quero falar dos 3 próximos princípios para você. E o próximo princípio, o terceiro princípio, é o princípio da melhor produtividade. João 15, versículo 16, nós lemos o seguinte: não fostes vós que me escolhistes, mas eu vos escolhi a vós e vos constituí, para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Jesus deu a eles e deu a nós um terceiro princípio. Este grupo de pessoas, esta equipe de trabalho, é uma equipe produtiva e deve ser uma equipe produtiva, altamente produtiva. E por que a equipe pode ser muito produtiva? Primeira coisa, porque produzimos muito mais juntos do que sozinhos. Isto está comprovado. Isso está comprovado. Um esporte praticado em equipe, uma boa equipe de trabalho numa empresa. Há um dito popular: 2 cabeças pensam melhor do que uma. Então, trabalhar em equipe gera maior produtividade. Vou te contar um episódio, um fato muito curioso e até engraçado, apesar de um pouco trágico. Mas é um exemplo do perigo da autossuficiência, de se tentar fazer as coisas sozinhos. Ocorreu de que um pedreiro, trabalhando sozinho num prédio, ele tinha que descer uma pilha de tijolos que estavam lá no 4º andar para a calçada, porque haviam sobrado. E este pedreiro teve uma genial ideia. E por causa dessa genial ideia, terminado o trabalho, ele teve que acessar a companhia de seguros para socorrê-lo. E lá no relatório da companhia de seguros, ele contou qual foi sua genial ideia e por que ele acessava a companhia de seguros. Ele pensou: bom, eu posso fazer esse trabalho sozinho? Então, ele pegou um barril
e levou o barril até o quarto andar. Amarrou uma corda nesse barril, passou por uma rodanda, esticou a corda até o térreo e lá embaixo deixou a corda bem presa, bem esticada e o barril lá em cima. Ele então, lá em cima, encheu o barril com todos os tijolos, desceu e pensou assim: agora é só eu ir soltando a corda devagar que o barril vai descendo. Só que ele não calculou que, como ele tinha um pouco mais de 60 quilos e o barril com os tijolos pesava mais de 200 quilos, ele era muito mais leve que o barril. Então, obviamente, que quando ele soltou a corda, o barril muito mais pesado desceu num único golpe e ele subiu tão rápido que não deu tempo nem de soltar a corda. Na subida, ele trombou com o barril e arranhou as costas. Ele dizia o sujeito da companhia de seguro: é isso que explica os arranhões nas minhas costas. E subiu violentamente. Quando chegou lá em cima, ele enroscou a mão na rodanda. E ele disse ao sujeito da companhia de seguro: é por isso que eu quebrei o polegar. Mas o barril bateu no chão. E quando bateu no chão, rompeu o fundo e soltou todos os tijolos. Resultado: o barril sem tijolos pesava menos de 20 quilos. Então o barril subiu, porque o peso dele voltou para baixo, e nesta volta ele trombou com o barril de novo e quebrou o tornozelo. Caiu no chão, em cima da pilha de tijolos, quebrou a clavícula e ofendeu a coluna. Bom, ele desacordou, mas o barril, quando ele soltou a corda, voltou e caiu na cabeça dele, fazendo um forte hematoma na sua cabeça. Bom, o sujeito da companhia de seguros disse para ele: e que lição o senhor tirou disso? Ele disse: a lição é de que eu nunca mais vou trabalhar sozinho. Às vezes a pessoa quer fazer o trabalho sozinho, cheio de boas intenções, e se acidenta completamente. Nós precisamos entender que a célula é uma equipe de serviço, é uma equipe que pode produzir muito mais. Nós podemos nos estimular muito mais. Nós podemos nos ajudar muito mais. Por exemplo, se eu venho e prego para a comunidade, falo uma palavra linda sobre evangelização, sobre evangelismo, sai todo mundo muito motivado. Talvez por 1 ou 2 semanas vão tentar aplicar aquilo e evangelizar pessoas. Mas depois vão cair no esquecimento e elas serão motivadas pela próxima pregação. No caso da célula, não. A célula é um grupo de contínua motivação de evangelização. Todas as semanas, em equipe, a célula assume o propósito de evangelizar. Então, a produtividade em equipe é muito maior do que a produtividade sozinha. Esse é o grande terceiro princípio apresentado por Nosso Senhor. O quarto princípio que ele apresenta é um princípio de proteger, ou princípio da proteção. Em João, capítulo 16, no versículo 1, nós lemos o seguinte: disse-vos estas coisas para vos preservar de alguma queda. Jesus está ensinando coisas a eles e dizendo: eu disse isso para vos preservar de alguma queda. Outras traduções dizem: eu disse isso para que não vos escandalizeis. Usa a palavra escandalizar, e aqui, nessa tradução da Ave Maria, usa a palavra preservar de queda. Por quê? Porque, na verdade, preservar de queda, no texto original grego, ou escandalizar, vem da palavra grega escandalon. E escandalon, na verdade, tem o sentido de armadilha. Então o Senhor está dizendo para eles: olha, eu estou ensinando isso para vocês para vos preservar das armadilhas, das arapucas, porque vocês terão muitas armadilhas aí pelo caminho. Por que a equipe, o grupo arraigado, é uma fonte de preservação? Porque uns podem preservar os outros. E como podemos preservar os irmãos das armadilhas, de acabarem se tornando instrumentos de escândalo? Não são as grandes armadilhas, são as armadilhas do cotidiano. Todos nós somos provocados todos os dias, todos nós temos nossas tentações, porque existe um pacto muito sério que a célula tem que levar em consideração, que é o pacto de prestação de contas. A união e a prestação de contas do grupo
Preserva os irmãos das armadilhas do diabo. Preserva os irmãos de caírem em escândalo. Quantas vezes nós estamos abatidos, estamos sobrecarregados, somos tentados, mas quando nós temos um pequeno grupo onde uns cuidam dos outros, nós nos sentimos protegidos. E nós devemos ser protegidos. Uma pessoa, por exemplo, pode abater-se se ela participa de uma comunidade, na nossa comunidade ela não está envolvida na célula, e ela de repente sofre algum tipo de abatimento, uma provocação do mal, qualquer que seja, e depois ela desaparece das grandes reuniões e talvez nós não a percebamos. E o diabo, que é astuto, já sopra no ouvido dela, está vendo? Eles não te amavam tanto quanto você pensava. Mas se ela está no pequeno grupo, a sua ausência é percebida rapidamente. Alguém que cuida dela individualmente logo a procurará. O líder, um ou outro irmão do pequeno grupo. Isso nos preserva das quedas, nos preserva dos afastamentos. Então veja só, isso nos torna uma equipe vitoriosa. Por isso Jesus disse, eu vos ensinei essas coisas para vos preservar das quedas. O quinto e último princípio, que eu diria que é o quinto porque coroa tudo, porque sela tudo, porque abraça tudo, porque guarda tudo dentro de si, que é o princípio da oração. O capítulo 17 de São João nos fala, já na minha Bíblia tem inclusive um título, Oração Sacerdotal. Jesus ora ao Pai em favor de si mesmo, depois roga pelos discípulos e depois implora pela união de todos os que creem. O capítulo 17, na verdade, é um capítulo de oração. Ele nos fala da oração sacerdotal de Jesus. E aqui está o quinto e último princípio coroador e protetor de todos os demais, a oração. Veja só, orar especificamente pelos parceiros de comunhão. Jesus orou pelos seus discípulos, ele disse, Pai, eu oro por eles, eu peço que os preserve do mal. Sim, é importante orarmos pelo mundo inteiro, é importante orarmos por muitas intenções, é importante orarmos por todas as pessoas. Mas quando nós temos pessoas específicas pelas quais oramos, nós temos causas específicas pelas quais lutamos espiritualmente, nós temos mais vitórias. Nós temos vitórias mais específicas. Nós nos protegemos e podemos nos proteger. São Pedro ia sofrer uma grande queda. Nós sabemos, ele foi escolhido para ser o primeiro Papa. E Jesus disse, Pedro, o diabo vai te peneirar, mas eu orei por ti, para que você, por sua vez, quando se levantar, você confirme os seus irmãos. Como é importante sermos uma companhia de oração. Como é importante nos cuidarmos espiritualmente. Então nós lemos lá em Mateus 18, versículos 19 e 20. Você conhece bem, mas eu quero retomar com você. Mateus 18, 19 e 20, o poder da oração em comum. Digo-vos ainda isto, se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando concordamos em oração, quando formamos um time de oração, formamos uma equipe de oração. Então veja só, nossa equipe, nosso grupo de trabalho vitorioso vai alcançar essas vitórias protegidos pela oração. Para concluir, eu queria trazer uma informação importante para você que vale a pena ao observarmos um exemplo maravilhoso da natureza. Você já ouviu falar da formação em V? Sabe o que é a formação em V? Bom, a formação em V é praticada às vezes até pela Força Aérea, mas ela foi aprendida de observar a revoada dos gansos. Os gansos são aqueles patos enormes que atravessam de um lado para outro, de um continente para outro em revoada. E os gansos voam formando um V com um ganso na ponta e os outros gansos que se vão distribuindo um após o outro, formando, parecendo a letra V no céu. Por que os gansos voam em V? Primeiro, o primeiro ganso lá da ponta, que forma o vértice do V, ele não é o ganso que atravessa toda a revoada ali naquela ponta. Na verdade, os gansos se revezam. Por quê? Porque essa formação em V vai dar melhor aerodinâmica ao grupo, nós vamos falar disso. Só que o que acontece?
O primeiro que está na ponta recebe maior impacto do ar e se cansa mais rapidamente. Então eles vão se revezando. Aquele ganso sai e entra outro, e sai e entra outro, e eles vão mudando de posição. Isso nos fala muito do primeiro princípio de servir, onde nós ajudamos uns aos outros a continuar a revoada. Depois, segunda coisa que os gansos voando em V fazem, eles grasnam continuamente. Eles vão revoando e gritando. O grito do ganso se chama grasnar. Eles fazem um grasnar contínuo. Por quê? Por que os gansos grasnam enquanto voam nessa formação em V? Porque eles estão estimulando uns aos outros. Eles estão sinalizando que eles estão lá na equipe. O que está na frente está estimulando os que vêm atrás, os que vêm atrás estão estimulando o que está logo à sua frente, e assim eles se comunicam. Isso nos fala muito do segundo princípio de incentivar ao grupo. Eles estão se incentivando nesta revoada. Depois, o terceiro elemento que nós observamos nessa formação em V dos gansos é exatamente o que eu falava, da aerodinâmica. O que é a aerodinâmica? A aerodinâmica é um posicionamento, é uma formação, podemos até dizer assim, uma formação física que permite melhor deslocamento pelas correntes de ar e ajuda a estimular com menor esforço maior produção de voo. Então veja só, o voo se torna mais eficaz para os gansos. Não sei se você sabe, mas um ganso voando em formação em V, os gansos voando em formação em V, tem 71% mais alcance de voo do que voando sozinho. Um ganso voando sozinho vai voar 71% a menos do que voando em grupo. Significa que ele se torna mais alvo das presas, dos predadores, que ele vai se cansar muito mais, que ele vai demorar muito mais para chegar lá e que ele poderá nem chegar. Mas voando em grupo, na formação em V, 71% mais eficaz é o voo. Isso nos fala do terceiro princípio da produtividade. O voo em V é muito mais produtivo, por isso os gansos voam em equipe. Quarto ponto, 2 cuidadores para um desviado. Isso nos fala do princípio da proteção. Quando os gansos fazem essa revoada em V, e um ganso machucado, ferido ou cansado se perde do grupo, logo 2 outros gansos também se descolam do grupo e começam a voar proximamente daquele que se descolou, daquele que está mais cansado ou ferido, e eles ficam próximos dele, aguardando que ele se recupere. E logo que ele se recupera, então os 3 de novo reassumem posição no próximo grupo de revoada que passa por eles. Ora, isso nos fala da proteção. Quando o irmão se abate, quando o irmão está triste, quando o irmão quer parar, então logo ele já pode ser protegido para voltar ao grupo ou a uma outra célula, mas para voltar à caminhada. Quanta coisa aprendemos com esses gansos. Mas o quinto ponto, os gansos não têm. Esse é próprio nosso. Os gansos não possuem princípios espirituais, mas nós podemos aprender lições espirituais que fortaleçam nossa oração, como os pássaros. Lembre-se do que está escrito em Mateus 6,26. Jesus disse, olhai os pássaros do céu. Jesus estava nos dizendo que na natureza podemos aprender. Então veja só, nós temos o princípio espiritual da oração, os gansos não têm. Mas se nós oramos e somos contemplativos, nós podemos aprender muito. Eu acho importante citar essa formação dos gansos, essa formação em V, porque é exatamente isso que cada célula deve fazer. Nesta revoada para o céu, nós seremos vitoriosos em equipe, como um time, uma equipe vitoriosa, formando mais equipes vitoriosas, e nós daremos glória e maior honra ao nome precioso de Jesus. Deus abençoe a sua revoada e juntos nós chegaremos ao nosso destino final, que é o paraíso celestial, porque cada célula foi criada por Jesus para isso, para pegar pessoas desse mundo e colocar no reino dos céus. Até o próximo mês, com a graça de Deus.